Já parou para pensar que um texto profético, escrito há milhares de anos, talvez não seja sobre o fim do mundo, mas sim sobre uma jornada para dentro de si? Pois é, muitos escritos antigos são vistos exatamente assim, não como um livro de história, mas como um mapa para o autoconhecimento. E hoje é com essa lente que a gente vai mergulhar no capítulo 4 do livro de Amós. Para tradições como a maçonaria e a cabala, essa é a verdadeira chave. O capítulo 4 de Amós não é para ser visto como uma ameaça, mas sim como um chamado. Na verdade, é um convite para uma jornada bem profunda de transformação pessoal. A nossa exploração aqui vai seguir 5 passos bem definidos. Primeiro, a gente vai entender esse chamado ao despertar. Depois, vamos mergulhar no vazio causado pelo excesso. Em seguida, vamos ver como o universo parece mandar sinais. E isso tudo vai levar a gente ao encontro com a verdade e, por fim, a uma conexão com a mente do Criador. Então vamos lá. Tudo começa aqui, com o primeiríssimo passo dessa jornada: o chamado para o despertar. Olha, o segredo para essa interpretação é bem simples. Não se deve ler o texto como uma profecia literal, ao pé da letra. A ideia é enxergar como um mapa simbólico para a autoconsciência. Um guia para a transformação interna que, no fundo, funciona hoje do mesmo jeito que funcionaria em qualquer outra época. É atemporal. Certo, mas o que impede a gente de despertar? O texto aponta para 2 grandes armadilhas: um materialismo sem freios e, por outro lado, rituais religiosos que são feitos sem alma, sabe, sem propósito de verdade. E o texto aqui, ele não pega leve, não. A crítica ao excesso material já começa com uma imagem bem chocante: as vacas de Bazã. É uma metáfora poderosa para falar de uma elite que vive no luxo, completamente indiferente ao sofrimento que acaba causando ao redor. E o interessante é ver como 2 tradições olham para o mesmíssimo problema. Para a maçonaria, o perigo é se tornar escravo das próprias paixões, dos vícios. A solução? Usar as ferramentas simbólicas, como o malho e o cinzel, para se lapidar. Já na cabala, o foco é o desequilíbrio. O desejo de só querer receber, sem nunca compartilhar, acaba cortando a nossa conexão com o divino. No fim das contas, a mensagem é a mesma. O excesso impede a gente de construir o nosso templo interior. Mas a crítica não para por aí, no materialismo. Como uma ironia, uma ironia cortante, o profeta ataca os rituais religiosos vazios. Ele faz um alerta contra aquela fé que é só performance, sabe? Que é só da boca pra fora, uma encenação, em vez de ser uma experiência de verdade, autêntica. A cabala tem uma palavra que é perfeita para isso: klisspots, que significa literalmente cascas. A imagem é muito forte. Pensa na casca de uma fruta, mas sem nada dentro. É a forma do ritual, a aparência, mas sem essência, sem a luz interior. É, no fim, um ritual oco. Ok, então, se a pessoa está desconectada, o que acontece? Isso leva a gente direto para a terceira etapa da jornada: os sinais que o universo começa a mandar para chamar a atenção. Aí o texto começa a listar uma série de desastres: fome, seca, pragas. E a cada um deles uma frase se repete, quase como um refrão trágico: contudo, não voltastes para mim. Fica muito claro que todos os avisos foram completamente ignorados. E isso levanta a questão central dessa interpretação esotérica. Será que esses eventos são castigos vindos de uma divindade externa? Ou será que são, na verdade, lições do próprio universo? Uma espécie de feedback cósmico? Pois é, nessa perspectiva, as dificuldades da vida não são acidentes. A maçonaria, por exemplo, encara essas situações como provas, como testes para nos alinhar com a lei moral. A cabala usa a palavra tikkun, que significa correções, que servem para nos ajudar a voltar para o nosso caminho. Resumindo, são sinais do universo forçando uma correção de rota. Depois de ignorar todos os sinais, a jornada chega num ponto inevitável. E é aqui que a intensidade aumenta de verdade. Vamos para a 4ª parte, o encontro com a verdade. E então, a gente chega no clímax. O versículo mais famoso, mais impactante do capítulo: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É uma frase de um peso, de uma seriedade que é imensa. Mas o que esse encontro significa de verdade? Seria um evento literal, com uma entidade lá fora? Ou será que a interpretação simbólica aponta para algo mais profundo, mais interno e muito mais pessoal? E aqui está o pulo do gato. Encontrar Deus, nessa visão, não é um evento externo. É um confronto inevitável com a nossa própria verdade interior. Na maçonaria, isso lembra muito a experiência da câmara de reflexão, aquele mergulho profundo em si mesmo.
Na Cabala, corresponde ao estágio de Binah, o entendimento, o momento em que os véus da ilusão caem e a gente finalmente encara a centelha divina que existe dentro de nós. Depois desse confronto, a perspectiva toda se expande. A gente chega na revelação final que unifica o mundo de dentro com o mundo de fora. Vamos para a última parte, a mente do Criador. O capítulo termina com uma visão grandiosa. O Criador não é uma força distante, lá longe. É uma presença que molda o mundo físico, as montanhas, que comanda o invisível, o vento, e que, olha só, se revela diretamente nos nossos pensamentos. E essa imagem, ela ilustra de forma brilhante o conceito maçônico do grande arquiteto do universo, o GADU. É exatamente isso, o princípio divino que transforma o que é invisível, como um pensamento ou uma ideia, naquilo que é visível e concreto, como uma montanha. E assim a gente chega na grande conclusão dessa jornada inteira. A revelação final é que o nosso pensamento, a nossa consciência, é a ponte. É o elo que conecta o mundo físico ao espiritual. É o nosso ponto de contato direto com a mente criadora. E no fim, essa jornada toda nos deixa com uma última pergunta, para reflexão mesmo. Se o nosso pensamento nos conecta com a mesmíssima força que forma montanhas e cria o vento, a verdadeira questão é: o que nós estamos construindo com os nossos pensamentos?